Trump vai fazer um pronunciamento em horário nobre hoje à noite. É um pouco surpreendente, sinceramente. Normalmente ele faria algo assim depois do Ano Novo. Fico me perguntando se é porque ele não está indo muito bem agora, certo? Seus números nas pesquisas estão ruins, o último índice de desemprego é ruim e a inflação está em alta. Os republicanos acabaram de perder várias disputas, incluindo a mais recente, a eleição para prefeito de Miami, que, em tese, deveria ser um reduto republicano, certo? Mas um democrata venceu essa eleição, então acho que no começo, quando ele assumiu o cargo, ele podia culpar o Biden por tudo. Isso não funciona mais, certo? Então talvez ele sinta que precisa defender seu ponto de vista. É por isso? Bem, eu acho que sim. Quero dizer, eu não sabia disso até você me contar agora, mas é algo inesperado. E eu realmente me pergunto do que se trata. Claro, tem havido muita atividade. Ele acabou de anunciar, como disse, um bloqueio marítimo à Venezuela, o que pode estar relacionado a isso. Ou pode ser que ele esteja planejando fazer algo em relação ao conflito na Ucrânia. Ele não vai anunciar nenhum avanço diplomático por lá, porque os russos, Putin acabou de falar, não demonstram nenhum sinal de concessão da parte deles. Mas há rumores de que os americanos estão preparando mais sanções contra os russos. Então pode ter algo a ver com isso também. E teremos apenas que esperar para ver. Sobre o seu ponto principal a respeito da posição política de Trump, você está absolutamente certo. Acho que ele atingiu o auge em algum momento entre abril e maio. E desde então tem sido uma queda constante. E o que meus amigos americanos estão me dizendo? E claro, você vive nos Estados Unidos, então eu mesmo não estou aí. É para não acreditar no alarde sobre a economia americana, o mercado de ações e tudo isso. Na realidade, as condições de vida das pessoas nos Estados Unidos continuam difíceis e estão ficando ainda mais difíceis. E isso provavelmente também está tendo seu efeito. Sim, quero dizer, tá claro, há inflação. Quero dizer, os preços subiram. Acho que o número da inflação em si é um pouco enganoso porque inclui tudo, como geladeiras, carros, sabe, essas coisas. Mas para as pessoas cuja vida diária é mais afetada por mantimentos, certo, esses podem subir bastante, sem que isso apareça muito na taxa de inflação, se todos os outros bens duráveis não forem afetados. Então você está absolutamente certo. A inflação dos preços dos alimentos aqui na Grã-Bretanha é extraordinária, e é impossível obter números precisos sobre isso. Mas estou ouvindo de todos os países que é a mesma coisa. E, aliás, eu me pergunto por quê. Eu me pergunto por que a inflação dos preços dos alimentos está tão alta. Quero dizer, o que exatamente está acontecendo que faz com que o preço das compras suba desse jeito? Deve haver algum fator em jogo. E, novamente, suspeito que esteja ligado às sanções e à guerra. Mas algo está acontecendo que, na verdade, quando se pensa bem, permanece sem explicação. Enfim, é isso. E também uma atualização, o TikTok deveria, lembra? Ele assinou uma ordem executiva em setembro e depois a prorrogou, com o prazo final supostamente sendo ontem. Então eu fui verificar e descobri que ele assinou uma ordem executiva em 16 de setembro. Essa foi a que estendeu o prazo até ontem. Mas, discretamente, 9 dias depois, em 25 de setembro, ele assinou outra ordem executiva. Essa estendeu o prazo por mais 120 dias, o que significa que o novo prazo agora é 23 de janeiro. Nessa ordem executiva, ele também explicou que esse acordo estrutural com a China trataria das preocupações de segurança nacional que o Congresso tinha. Então, tá tudo certo. O problema é que a China não se comprometeu com nada, sabe? E mais uma coisa, a BBC informou que estava entrevistando algumas pessoas. Eles a chamaram de bilionários, mas eu presumo que sejam os potenciais investidores. Eles disseram que foram deixados em um limbo, ou seja, não sabem o que está acontecendo. Agora, se o prazo é 23 de janeiro
e supostamente há um acordo em andamento, eu imaginaria que todos deveriam estar muito ocupados agora, certo? Dos dois lados. Os advogados, contadores, todo mundo deveria estar ocupado. Aparentemente não é o caso desses bilionários, desses potenciais investidores. O que você acha que está acontecendo? Eu disse que dou a esse acordo 50% de chance. Então, o que você acha? Eu não acho que esteja acontecendo nada. Acho que o que está acontecendo é que o TikTok está em um limbo. Trump finge que há algum tipo de acordo na mesa com a China e continua prorrogando sua ordem executiva semana após semana, vez após vez, para esconder o fato de que, na verdade, não existe nenhum acordo com a China. E eu acho que, em certo nível, se você o chamasse de lado e perguntasse o que exatamente você está fazendo, ele provavelmente pensaria consigo mesmo que tudo o que precisa fazer é esperar. E, eventualmente, os chineses vão ceder e lhe pagar dinheiro, ou concordar com algum tipo de acordo com o TikTok. E, claro, eles nunca vão fazer isso porque os chineses vão superá-lo. Então, eu acho que isso veja, quero dizer, eu não sei, talvez estejam acontecendo algumas discussões, mas se estivessem, por que não saberíamos sobre elas? Quero dizer, por que isso seria secreto e confidencial, exatamente? Não vejo lógica nisso. Então acho muito mais provável que não exista acordo algum. Nunca houve um acordo. Trump fingiu que havia um acordo, mas nunca houve. Torno N. Está spacing. É uma situação complicada, porque a China já deixou muito claro. Segundo a lei chinesa, o algoritmo do TikTok é considerado uma tecnologia altamente sensível e não pode ser vendido. Ao mesmo tempo, a legislação sobre o TikTok, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, diz especificamente que uma empresa americana precisa ser dona do algoritmo do TikTok para ser considerada uma empresa segura. Então, não sei como ele vai resolver isso. Ao mesmo tempo, Trump realmente não pode se dar ao luxo de encerrar o aplicativo por vários motivos. Eu vi alguns números, aparentemente cerca de 7 milhões de empresas estão usando o TikTok para marketing e vendas. Pequenas empresas, em particular, segundo o Smart Business Council, afirmam que 1/3 de seus membros usa o TikTok ativamente para marketing e vendas. Então, neste momento, quero dizer, Trump já está perdendo apoio no mercado e seus números nas pesquisas estão em queda. Ele não pode se dar ao luxo de perder essas pessoas. Bem, absolutamente. Isso está totalmente correto. E claro, há muitas outras pessoas que usam ou já usaram o TikTok, e elas não ficarão felizes se tudo der errado. Agora, novamente, o Congresso aprovar uma legislação dizendo que os Estados Unidos devem ter um algoritmo que pertence a alguém em outro país. Quero dizer, tentar entender isso é simplesmente inacreditável. Isso é, basicamente, confiscar propriedade intelectual que não apenas pertence a pessoas na China, mas que realmente lucraciam em ensino. É difícil acreditar que algo assim seja feito. E você se lembra, tenho certeza de que se lembra, de como no passado diziam e ainda dizem que os chineses roubam propriedade intelectual de todo tipo de gente. Pois bem, mas não, quero dizer, a China não vai abrir mão do algoritmo. Por que faria isso? Claro que não vai. Quero dizer, é por isso que eu disse que eles podem esperar mais do que o Trump. Para ele, isso é um constrangimento. Um constrangimento que ele nunca vai resolver, porque seu cálculo inicial de que os chineses cederiam está simplesmente errado. Aliás, o Chuck faz isso o tempo todo. Ele vive dizendo que fez acordos e fechou negócios com as pessoas, e no fim descobre-se que não fez. Não é. Ele usou esse tipo de tática empresarial, achou que funcionaria nas relações internacionais, mas os países não caem nessa. Tá. Mas enfim, eu só acho que, com o acordo do TikTok, mesmo depois do Trump, não sei se quem quer que seja o próximo presidente pode se dar ao luxo de encerrar isso, sabe? Irritar tanta gente assim. Sim.
Então o lado chinês realmente disse, vocês podem encerrar, estamos bem com isso. Outra questão são os portos do Panamá. Lembra da venda do Porto do Panamá de que falamos antes, a C.K. Hutchison? Pois agora há novos desdobramentos. A ideia era que a China aceitasse que se o lado chinês, por meio da COSCO, ficasse com metade das ações e a BlackRock com a outra metade, seria um acordo 50-50. E ambos os lados teriam poder de veto. Quer dizer, antes isso era visto como um tipo de compromisso. A China estava de acordo. Mas agora a China diz que não, que a COSCO precisa ter a maioria. Caso contrário, o governo chinês não aprovará o acordo. Então veja, essa é outra situação complicada, porque na mais recente estratégia de segurança nacional, o foco no hemisfério ocidental está realmente muito forte agora. E esse é o hemisfério ocidental. Então, o que Trump deveria fazer a respeito disso? Bem, é muito bom. Quero dizer, antes de tudo, acho que a primeira coisa a dizer é que não há uma solução legal se ele quiser fazer o que Trump quer fazer. O que ele quer é recuperar o controle total americano sobre o Canal do Panamá e colocar os portos do Panamá completamente sob controle americano. Ele quer que a situação volte a ser como era nos anos 1970 e início dos anos 1980. E antes disso, quando o Panamá era, em todos os sentidos, uma colônia americana ou um protetorado americano. Então é isso que ele quer ver. Não existe um mecanismo legal pelo qual isso possa ser feito. Ele pode, O que os Estados Unidos fizeram em 1988, como me lembro bem, ele pode invadir o Panamá. Já há tropas americanas no Panamá, então ele pode invadir o Panamá, tomar o controle do país, assumir o canal e os portos e tudo isso. Dessa forma, ele pode expropriar propriedades e direitos chineses, o que, aliás, seria um ato de guerra, só para constar. Mas ele pode fazer isso. Fora isso, porém, não vejo como ele pode alcançar seus objetivos. Fico feliz que você tenha mencionado o documento da Estratégia de Segurança Nacional. Discutimos isso na semana passada, e acho que dissemos então que o que ele afirma sobre a América Latina é incrível. Basicamente, isso diz que, de agora em diante, os países da América Latina não poderão mais comercializar com a China, ou, pelo menos, não deveriam comercializar com a China. Fiz algumas investigações sobre isso e descobri que, em um país latino-americano após o outro, a China é o principal parceiro comercial. O que Trump quer é que eles cortem todas as relações econômicas com seu maior e mais importante parceiro comercial, criando lacunas em suas economias que os Estados Unidos não têm condições de preencher. É uma operação absolutamente neo-imperialista e neocolonial, e só pode ser realizada pela força. Isso é verdade no Panamá e também seria verdade em toda a América Latina. Parece que a China e os Estados Unidos estão agora em uma situação muito interessante. Bem, não é um tipo tradicional de rivalidade entre grandes potências, porque não é realmente uma guerra quente, mas parece que sempre há alguma pressão de um lado e de outro, o acordo do TikTok, o acordo da Porsche, sabe? Dá a sensação de que vamos continuar vendo isso acontecer. Sim, nós estamos. Sim, nós estamos. Quero dizer, aqui vou dizer que tem uma discordância com o artigo que Arnaud Bertrand escreveu. Você sabe, o comentarista francês. Ele vê isso como os Estados Unidos em retirada, começando a aceitar a China como um concorrente de igual para igual e buscando regular sua rivalidade com ela. Eu não vejo isso dessa forma. Quero dizer, cada um lê esse documento de um jeito diferente. Mas no que me diz respeito, trata-se de uma postura extremamente hostil e agressiva em relação à China. Acho que fica claro que a China é vista como uma rival e uma adversária. Não há em nenhum lugar desse documento qualquer indício de que os Estados Unidos busquem uma parceria com a China em qualquer questão. Aliás, ele não busca parcerias com nenhum país, caso ainda haja dúvida. É tudo jogo de soma zero e coisas do tipo.
O documento apenas reconhece que a China é hoje muito poderosa, tão poderosa em certos aspectos quanto os Estados Unidos. E só isso. A abordagem continuará sendo coercitiva, com pressão e todas essas práticas. É difícil imaginar como isso pode continuar sem que as relações se deteriorem. Mas esse é o futuro, ao que me parece, que está sendo proposto. Se prestarmos bastante atenção em quem realmente escreveu isso, quero dizer, eu acredito no que você disse, que Albert Jacobi é definitivamente quem escreveu. Também notei que há outro cara que possivelmente participou, esse tal de Alexander Gray. Ele fazia parte da equipe de segurança nacional da Casa Branca do Trump 1.0. Ele defendia essa ideia de que Taiwan deveria lutar até o último taiwanês. É esse tipo de pessoa. Concordo. Como eles poderiam demonstrar qualquer respeito pela China como país? Bem, eles não fazem isso. E, novamente, acho que houve mal-entendido sobre o que esse documento diz a respeito de Taiwan. Muitas pessoas disseram que os Estados Unidos estão suavizando sua proteção a Taiwan. O que esse documento realmente faz, e reflete a opinião dessas pessoas, é que em vez de falar como os americanos gostam de fazer o tempo todo, sobre a independência, a democracia, a liberdade, os direitos humanos de Taiwan e todas essas coisas, tudo isso é basicamente descartado. O que ele afirma é que a importância de Taiwan, como está no momento, está exclusivamente ligada à grande estratégia dos Estados Unidos. E essa grande estratégia é hostil à China. É aí que Taiwan se encaixa agora. Na verdade, isso sempre foi verdade. Sempre foi. Mas, de certo modo, a máscara caiu. Eles estão apenas reconhecendo isso. Estão apenas dizendo abertamente agora o que sempre foi verdade. E o motivo pelo qual os Estados Unidos estão envolvidos com Taiwan é porque veem o controle de como interesse estratégico. É só isso. Antes era assim. Pelo menos de vez em quando ouvia-se certo. Queremos ver uma reunificação pacífica entre o continente e Taiwan. Eles nem dizem mais isso. Agora dizem que querem manter o status quo. E status quo significa que a China nunca se unifica com Taiwan. Exatamente. Sim, exatamente. Quero dizer, é um congelamento. É outro congelamento de conflito, que é o que os Estados Unidos fazem sempre que se metem em apuros. Eles conseguiram isso com a Coreia até agora e também conseguiram com Taiwan, aliás. E, novamente, eu não concordei, aliás, pela primeira vez, com a explicação de Arnold Bertrand sobre a cisão sino-soviética. Uma das coisas que ele parece não perceber é que uma das principais causas imediatas da cisão foi Taiwan. Naquela época, a China esperava que a União Soviética oferecesse apoio em relação à questão de Taiwan, e a União Soviética recuou porque queria melhorar as relações com os Estados Unidos. Os russos sabem tudo sobre isso, aliás. Eu conversei sobre isso com muitos russos. Então, sabe, ele não entende isso. E, de qualquer forma, é sempre isso que os americanos querem. Eles querem congelar os conflitos que estão perdendo. Conseguiram isso com a Coreia e, até certo ponto, com Taiwan. É importante entender que o conflito que foi congelado na década de 1950 era a Guerra Civil Chinesa, como a chamamos no Ocidente. Não sei como as pessoas a chamam na China. É uma Guerra Civil Chinesa, sim. Certo. Então esse foi o conflito que foi congelado naquela época, e não, de forma alguma, um movimento de independência de Taiwan, ou algo parecido. Portanto, eles congelam conflitos e querem manter este indefinidamente congelado. Embora, como você me apontou, lá na década de 1970, quando finalmente concordaram em estabelecer relações diplomáticas com a China, tenham sido feitos vários acordos que basicamente traçaram um roteiro para o retorno de Taiwan à pátria chinesa. Além disso, os Estados Unidos recentemente invadiram um navio que havia apreendido uma carga vinda da China com destino ao Irã. Agora, não acho que esse navio pertença à China, não está claro quem é o dono, mas parece que é um navio iraniano. E os Estados Unidos também apreenderam um petroleiro venezuelano.
Ou seja, os Estados Unidos não se importam mais com a liberdade de navegação, eles nem sequer fingem mais. É uma atitude desprezível. Quer dizer, tenha em mente que eles sempre argumentaram que sua presença naval no Mar do Sul da China é para proteger a liberdade de navegação. Mas você está absolutamente certo. Agora eles estão apreendendo navios em alto mar. Os russos acreditam que eles estão envolvidos nos ataques a petroleiros no Mar Negro. Você sabe, são ataques ucranianos, mas são os americanos que estão fornecendo as informações sobre onde esses petroleiros estão. Então, tudo isso, e, você sabe, a apreensão do navio venezuelano, a apreensão do navio iraniano, obviamente, eles não acreditam na liberdade de navegação. E claro, aliás, pelo que entendo, recebi conselhos sobre isso. Isso se enquadra na definição de pirataria, que ainda é uma infração, segundo o direito marítimo internacional. Mas enfim, é isso que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos só se importam com a lei quando isso lhes convém. Quando não lhes convém, a lei deixa de ser algo com que se preocupam. Eles têm uma relação puramente funcional com a lei. Descobrem a legalidade quando lhes interessa e fazem o que quiserem, o que bem entenderem, até que alguém os impeça. Há alguns desdobramentos em relação à situação do Japão. Não está melhorando. Eu te enviei uma foto, certo? Ela mostrava um oficial militar japonês se preparando para decapitar um homem chinês. Pelo que entendi, essa foto é bastante famosa. Na época, alguns meios de comunicação ocidentais a divulgaram junto com a reportagem e até identificaram quem era o oficial. Acontece que o nome dele era Takahashi, esse é o sobrenome. Então é aí que está a discussão na China. A atual primeira-ministra seria neta desse oficial que decapitava o homem chinês? Ela já foi questionada sobre isso várias vezes. Essa história vem de Taiwan, onde há laços mais próximos com o Japão. Então as pessoas de lá têm perguntado repetidamente, e ela nunca confirmou nem negou. Só para aí, sabe? Ai, meu Deus. Então às vezes, quando você não recebe uma resposta, isso já é uma resposta. Tá, eu acho, né? Bem, obviamente quero dizer, se não há nenhuma ligação familiar entre ela e esse homem, por que simplesmente não dizer isso? Sim, exatamente. E não só isso. A mídia japonesa conseguiu uma cópia das perguntas e respostas preparadas com antecedência antes do depoimento dela no parlamento japonês. É algo de rotina, sabe? Eles enviam a lista de perguntas antes e o gabinete dela estava preparando as respostas. E ali sobre Taiwan dizia especificamente, tente não responder, ou seja, apenas contorne o assunto. Então isso estava claramente indicado. Mas não foi o que ela fez, ou seja, quando perguntei acessaram seus verdadeiros sentimentos. Essa é a única explicação. Bem, isso é muito interessante para mim, porque depois que discutimos esse comentário em um programa do The Duran, recebi várias mensagens de pessoas no Japão que me disseram que essa foi uma pergunta inesperada e que ela inventou a resposta na hora. Por isso, a escolha das palavras não foi tão cuidadosa quanto poderia ter sido. Na verdade, a formulação não tinha a intenção de soar tão agressiva quanto algumas traduções sugeriram. Então, no fim das contas, isso não é verdade, só dizendo. Sim, ela recebeu a pergunta com antecedência, e essa deveria ser uma pergunta para a qual todos estivessem preparados. Quero dizer, se você é o primeiro-ministro do Japão, é claro que estaria pronto para responder algo assim. Bem, eu nunca acreditei nisso. Devo dizer, eu nunca acreditei nisso. E eu nunca realmente respondi a esses e-mails, mas recebi vários de pessoas no Japão me escrevendo desse jeito. A coisa mais absurda é que Xi está dizendo que se a China continental se unisse a Taiwan, isso criaria uma situação de ameaça à sobrevivência. Esse é exatamente o mesmo argumento que eles usaram da última vez que atacaram a China.
quando invadiram a China, aquilo foi chamado de situação de ameaça sobrevivência, segundo o militarismo japonês. Então, Xi é quase como uma espécie de Segunda Guerra Mundial 2.0. Sim, absolutamente. Concordo totalmente. Quero dizer, em que sentido reunir o território de um país com o próprio país ao qual ele pertence pode representar uma ameaça a um terceiro país? Isso não faz o menor sentido. O comentário já parte de uma hostilidade extrema em relação à China. Extreme hostility towards China. E mais uma coisa, alguém notou na mídia japonesa, em 7 de dezembro, aniversário do ataque a Pearl Harbor, que todos sabem que foi um ataque surpresa, certo? Mas o ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea de Autodefesa do Japão, Toshio Tamogami, na verdade, publicou nas redes sociais afirmando que o ataque a Pearl Harbor não foi um ataque surpresa do Japão, mas sim o resultado de um longo processo de contenção e coerção pelos Estados Unidos. Em outras palavras, ele disse que o Japão foi forçado a retaliar, que o Japão foi uma vítima, não um agressor. Sim, isso está se tornando um clichê muito comum no Japão, na verdade. Quero dizer, é absolutamente verdade que os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao Japão no período que antecedeu Pearl Harbor. Mas isso não significa que o ataque foi justificado. E não significa que o ataque não tenha sido um ataque surpresa. Claro que foi. E poderiam ter ocorrido negociações. Houve até conversas, aliás, sobre uma reunião de cúpula naquela época entre o primeiro-ministro japonês, Konoe, e o presidente Roosevelt, para ver se conseguiam encontrar algum tipo de caminho a seguir. Mas é claro que o ponto a entender aqui é que a razão para o deterioramento das relações entre os Estados Unidos e o Japão naquela época foi a agressão japonesa contra a China, que começava a afetar os interesses americanos. Portanto, dizer que o Japão foi vítima dessa situação é inverter completamente a história. Na verdade, o que aconteceu foi que o Japão iniciou um ato de agressão. Essa agressão levou outros países, preocupados com seus efeitos sobre eles, a tomar medidas retaliatórias, e o Japão então respondeu com mais agressões a essas medidas. Quero dizer, essa é a maneira correta de ver a situação. Mas eu realmente acho que há muitos sinais de que, no Japão, esse militarismo está apenas ganhando força, ganhando impulso, e eles estão perigosamente relutantes em reconhecer as próprias falhas. Sabe, eles nem sequer reconhecem a própria derrota. Parece que são simplesmente perigosos, até mesmo para os Estados Unidos. Quando falam sobre um ataque como o de Pearl Harbor, acho que os Estados Unidos também deveriam ficar em alerta. Bem, é claro que deveria. Porque, quero dizer, outra coisa a se dizer sobre o nacionalismo japonês é que ele não é de forma alguma pró-americano. Por que seria? Não sei se você conhece um escritor japonês chamado Mishima. Mishima foi um escritor muito importante, e aliás muito bom, no Japão das décadas de 1950 e 1960. Enfim, ele era um nacionalista fanático e muito anti-americano, só para constar. Sim, dos filmes japoneses desses anos existem, o que atrata os sul-americanos de uma forma muito favorável. Não. Então vamos ver. Ok, mas muitas pessoas nos Estados Unidos parecem não entender isso. Em especial, acho que as pessoas no Congresso ainda pensam, o Japão é o melhor aliado. Bem, vocês lançaram 2 bombas atômicas naquele país. Quão aliado ele pode realmente ser? Com certeza. Outra coisa a dizer que eu acho que as pessoas na China deveriam saber é que desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão, com a enorme ajuda dos Estados Unidos, passou por uma grande reformulação de imagem.
Assim, a ideia que a maioria das pessoas tem do Japão aqui na Grã-Bretanha, por exemplo, e também nos Estados Unidos, é a de um país muito pacífico, bem organizado e cumpridor das leis, com kimonos, sushi e tudo mais. Quero dizer, ele é visto como um lugar fundamentalmente benevolente. Sim, existiam os samurais, e eles se envolviam em todo tipo de atividades curiosas, lutando entre si, mas dificilmente representavam uma grande ameaça ao mundo. Poucas pessoas no Ocidente conseguem realmente conectar essa imagem do Japão com o Japão real do início do século XX, ou mesmo com o Japão real de hoje, que é uma sociedade muito diferente daquela que elas imaginam. Sim, os deputados, à primeira vista, estão sempre sorrindo e fazendo reverências, sabe? Muito educados. Então eles passam às pessoas a impressão de que são inofensivos, sabe? Apenas pessoas simpáticas. É, certo. Então a Tailândia e o Camboja estão entrando agora no 11º dia de conflito. O telefone do Trump não funciona mais. Então qual é a sua opinião sobre esse conflito? Bem, não tenho muito mais a dizer além do que já discutimos sobre isso. Quero dizer, para o Trump isso deveria servir de lição, e claro, é obviamente um constrangimento, porque ele fingiu ter alcançado a paz e claramente não conseguiu. E vou fazer uma previsão. Aliás, eventualmente, se houver uma mediação bem-sucedida, ela será feita pela China, que tem relações historicamente importantes com ambos os países, e acredita é também o maior parceiro comercial de ambos. Então é isso. E eu acho que, se olharmos para todos esses chamados acordos de paz negociados por Trump, não tenho certeza se eles são realmente sustentáveis. Quero dizer, se você observar os detalhes, é sempre algo como os Estados Unidos conseguirem alguns recursos naturais de um ou dois países e depois pressionarem a China ou a Rússia a saírem de lá. Isso não resolve de fato os problemas fundamentais. Essa é a minha impressão. Bem, é isso que os russos dizem. Eles dizem que ele nunca, em relação à crise ucraniana, aborda as causas profundas desse conflito. Os acordos de paz de Trump, assim como seus acordos comerciais, são basicamente operações de bater e levar. Ele chega, afirma ser o mediador ou aquele que quer fechar o acordo. E para ele, o objetivo de qualquer acordo que faça é que ele beneficie os Estados Unidos e, em última instância, a si mesmo. Ele acha que pode usar os Estados Unidos para coagir vários países a lhe dar o que quer. Então, na verdade, trata-se de resolver uma disputa entre a Tailândia e o Camboja, sobre a qual ele não sabe absolutamente nada. Ele não sabe nada sobre nenhum dos dois países, nem sobre as histórias desses países, nem sobre o que são as disputas, nem sobre a história dessas disputas. Basicamente, ele quer que todos ali se unam, façam um acordo e depois disso espera que os americanos, incluindo seus amigos, aliás, entrem e ganhem muito dinheiro com isso. E, aliás, essa é a abordagem dele em relação à Ucrânia. Você sabe, ele se opõe às ideias europeias sobre confiscar os ativos russos. Mas isso não é porque ele realmente se oponha, por princípio, a que eles façam isso. É porque ele quer uma parte dos bens. Ele acha que eles deveriam ser entregues a ele e aos Estados Unidos. E ele está muito irritado, ao que parece, por estar sendo deixado de fora. Então isso não é, obviamente, relações internacionais em nenhum sentido aceito. E quero dizer, esses acordos de paz, como eu disse, não têm substância, assim como também não têm os acordos comerciais dele. Já discutimos isso antes. Quem já ouviu falar de um acordo comercial negociado em poucas semanas? Quero dizer, isso simplesmente não acontece. Não funciona assim. Pengo, é a mesma que no TikTok. Os amigos dele também estão fortemente envolvidos nisso. Esses investidores, eles querem ganhar muito dinheiro com isso. Exatamente. Então essa é parte da razão pela qual eles não podem simplesmente encerrar o TikTok. Há dinheiro não é mais em jogo para amigos dele. Exatamente. Sim, e claro, a BlackRock. Essa é outra organização que faz dinheiro.
Incerteza. Certo. Então, qual é a novidade sobre o conflito na Ucrânia? O Zelensky realmente fez alguma concessão sobre não entrar na OTAN? É isso mesmo? Ele não fez nenhuma concessão. Ele disse, olha, não vamos buscar adesão à OTAN por enquanto, porque sabemos que não vamos consegui-la. Mas ele não disse que a Ucrânia nunca entrará na OTAN. Ele não disse que a Ucrânia vai se tornar neutra ou não alinhada. O que ele está exigindo, em vez disso, é uma aliança militar com os Estados Unidos. Garantias do artigo 5º consagradas em um tratado ratificado pelo Senado dos Estados Unidos. Ou seja, ele quer uma aliança militar que, do ponto de vista russo, é praticamente o mesmo que a OTAN. E, ao que parece, houve acordos para que tropas europeias entrem na Ucrânia como parte desse acordo de paz, o que os russos já rejeitaram. E haverá um exército ucraniano de 800 mil homens, o que é maior, aliás, do que os exércitos de todos os estados europeus juntos. Um exército enorme. E aparentemente, de acordo com os relatórios mais recentes, há muitas discussões sobre que tipo de armas podem ser fornecidas, enquanto os russos afirmaram que não deve haver fornecimento de armas pesadas ao exército ucraniano. Em termos concretos, em termos reais, não houve nenhum acordo. E, nas últimas semanas, desde novembro, houve uma enorme quantidade de atividade, sempre atividade com Trump, nunca ação. Discutimos isso em nosso último programa, uma enorme quantidade de atividade diplomática. E isso nos trouxe exatamente de volta ao ponto em que estávamos quando começamos. Nada realmente avançou. Não há movimento real. Zelensky está até se recusando a se retirar do Donbass, o que não é de forma alguma a coisa mais importante para os russos. Quero dizer, as outras coisas são igualmente importantes, mas ele nem está disposto a ceder nisso. Então, esse não é um acordo que os russos vão aceitar, porque, novamente, tudo que ele faz é congelar o conflito, criar um enorme exército na Ucrânia e nos colocar exatamente de volta na situação em que estávamos antes. E Putin fez um discurso hoje de manhã, aliás, no qual ele basicamente diz isso, muito brevemente, mas essencialmente diz isso. E a informação é que os Estados Unidos estão voltando, adivinhe, a mais sanções contra a Rússia. É para aí que tudo está caminhando agora. Enquanto isso, o exército russo continua seu avanço. Tenho que te perguntar uma coisa, certo? É possível que em alguns casos um acordo de paz simplesmente não seja alcançável? Que seja preciso deixar os dois lados lutarem até o fim? Mesmo com a situação entre Camboja e Tailândia, começou com aquele templo, acho que o nome é Preah Vihear, tudo começou com essa disputa. Agora, a disputa pelo templo não é nova, vem acontecendo de forma intermitente há muitos anos. Então, desta vez, começou de novo. Mas parece que ambos os lados têm problemas internos. Na Tailândia estão relacionados ao exército e à família real, e no lado cambojano, a família Hun Sen. Então, parece que os dois lados precisam de algum tipo de guerra para lidar com seus problemas domésticos. Por essa razão, acho que a China ainda não interveio, porque neste momento é quase impossível negociar qualquer acordo de paz. Eles precisam lutar por um tempo, até que ambos os lados se cansem ou algo assim, e antes que um acordo de paz se torne possível. Fico me perguntando se é o mesmo caso na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Bem, absolutamente sim. Quero dizer, aliás, toda essa atividade diplomática, na minha opinião, provavelmente está prolongando a guerra. Se deixada por conta própria, a Ucrânia já teria aceitado há muito tempo que perdeu a guerra e precisava fazer a paz. Acho que teria havido negociações, quero dizer. Houve negociações entre a Rússia e a Ucrânia no início de 2022 e quase havia um rascunho de acordo sobre a mesa. Mas então os ucranianos foram orientados por seus amigos no Ocidente a se afastar disso, e o fizeram. E então a guerra recomeçou e continuou. Mas acho que, há pelo menos 2 anos, desde o fracasso da ofensiva de verão de 2023 da Ucrânia, está claro que, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a Ucrânia vai perder.
E a cada dia, há menos Ucrânia. Os russos avançam. Os bombardeios continuam. Mais pessoas morrem. Acho que o que essas negociações, essa conversa sobre negociações, toda essa atividade estão fazendo é dar aos ucranianos a ideia de que se continuarem lutando só mais um pouco, seus amigos na América, de alguma forma farão os russos concordarem com algum tipo de congelamento do conflito. O que você sabe, encerraria a guerra de uma forma benéfica para a Ucrânia. Ou pelo menos encerraria os combates de uma forma benéfica para a Ucrânia. Então, voltando ao seu ponto, a sua pergunta, você está absolutamente certo. Às vezes, a única maneira de uma guerra terminar é com um lado derrotando o outro ou pelo esgotamento. Quero dizer, nunca haveria uma resolução negociada da Segunda Guerra Mundial. Isso nunca aconteceria. Foi o tipo de guerra em que um lado precisava ser o vencedor e o outro o derrotado. Isso não tem sido verdade até agora no conflito na Ucrânia. Os russos repetidamente disseram que sim, estão prontos para negociar, apesar de estarem vencendo. Mas as negociações que ocorreram, na verdade, tornaram o conflito mais difícil de encerrar diplomaticamente. E eu não ficaria surpreso se toda essa interferência e atividade em que Trump está se envolvendo com o Camboja e a Tailândia estiver fazendo exatamente a mesma coisa. Que em vez de deixar os cambojanos e os tailandeses resolverem por conta própria, está na verdade fazendo com que lutem por mais tempo e com mais intensidade, porque agora cada um está se movimentando pensando que se disser a coisa certa, pode conseguir o apoio dos americanos. Sim, eles estão. Foi basicamente isso que aconteceu. Porque depois da ligação, os dois lados estavam dizendo algo como temos o apoio dos Estados Unidos. Eu não sei o que o Trump disse a eles, mas parece que foi algo do tipo, agora temos uma boa relação com o Trump, tudo bem, não precisamos ter medo. É quase essa a sensação. Bem, isso é, de novo, isso é, aliás, outra coisa que o Trump faz. Ele diz a cada lado o que eles querem ouvir. Agora, eu sei que tudo isso é sobre a Ucrânia. Então ele disse a Putin em Anchorage, concordamos que você deve ficar com todos os territórios em disputa. E concordamos que a Ucrânia nunca deve entrar na OTAN. E concordamos que deve haver restrições ao exército ucraniano. E garantimos a você que faremos os ucranianos concordarem com essas coisas. Alf we dizem. Dizem. Ele lhes disse isso em Anchorage. Acabamos de ter essas reuniões em Berlim, e os americanos disseram aos ucranianos, vocês podem ter um exército do tamanho que quiserem, com as armas que quiserem. Não, vocês não precisam recuar de todo o seu território. E sim, talvez não possam entrar na OTAN imediatamente, mas ainda poderiam conseguir um tratado de aliança conosco. Quero dizer, ele está dizendo a cada lado o que acha que eles querem ouvir. E na prática, está enganando os dois. Obviamente, não é assim que se conduz a ambiência. Quero dizer, provavelmente ele não se envolver. Bem, absolutamente. Quero dizer, venho argumentando isso o tempo todo, aliás. Desde antes de ele ser eleito presidente, em um programa que fizemos no The Run, em agosto de 2024, eu realmente disse que o melhor para os Estados Unidos, para Trump, seria dizer, olha, nós nos envolvemos nesta guerra. Vou encerrar nosso envolvimento nesta guerra. E agora cabe aos ucranianos e aos russos resolverem entre eles. Eu não vou me envolver. Ponto. Seria muito melhor fazer isso. Se tivéssemos feito isso, teríamos paz agora. Sim, na verdade. É a mesma coisa com a situação de Taiwan. O melhor é que os Estados Unidos fiquem fora disso. Acho que a China é totalmente capaz de resolver isso sozinha. Devo dizer que Trump não é o único americano que cai nessa falácia. Os americanos têm constantemente esse impulso de se meter em toda a briga. Você vê isso em todo mundo.
A China não faz isso. Isso nunca foi algo que a China tenha feito. Sim, e quanto à situação do Camboja e da Tailândia, a China tem se mantido muito quieta. Talvez porque a China veja que neste momento não há nada que possa fazer, sinceramente. Com certeza. Quero dizer, infelizmente para os dois países, eles precisam lutar para chegar a algum lugar. Mas é assim que as coisas são. Sim, é assim que as coisas são. É assim que tudo acontece. É assim que as relações internacionais funcionam. Quero dizer, não se pode impor uma paz perfeita. E se você for os Estados Unidos, não apenas não vai impor uma paz perfeita, o que é impossível, mas vai acabar impondo uma guerra perpétua, porque é isso que a interferência americana sempre provoca. Essa estratégia de segurança nacional de 2025, há um relatório sobre ela dizendo que existe outra versão, quase como um rascunho diferente, que não foi publicado. Alguém conseguiu esse rascunho e o interessante é que, para mim, essa versão é muito mais clara. Duas coisas se destacam. Uma é que Albert Jacobi, acho eu, propôs o chamado Core 5, ou C5, para praticamente substituir o G7. Os 5 seriam os Estados Unidos, a China, a Rússia, além da Índia e do Japão. Por que iria querer incluir a Índia e o Japão, que são claramente hostis à China? Então isso me parece bem claro. É como uma configuração de 4 contra 1, certo? Agora, se a Rússia às vezes conseguir ficar de fora, será 3 contra 1. Certo, isso está muito claro. Mais uma vez, isso reafirma o que acreditamos, que toda essa estratégia de segurança nacional está voltada contra a China. Definitivamente não estão recuando. E outra coisa interessante é que aqui diz que Áustria, Hungria, Itália e Polônia são listadas como países com os quais os allies deveriam trabalhar mais com o objetivo de afastá-los da União Europeia. Parece-me que eles querem desmembrar a União Europeia. Querem sair da guerra na Ucrânia, mas também não querem ver uma Europa unificada e poderosa. Então querem dividi-la. Certo, você está absolutamente correto. Acho que esse é um dos outros equívocos sobre esse documento. Deixe-me falar primeiro sobre a Europa. Há uma visão de que ele prevê uma retirada americana da Europa. Eu não interpretei dessa forma. É muito hostil à União Europeia, muito hostil aos desenvolvimentos políticos recentes na Europa. Uma das razões pelas quais é hostil à União Europeia é porque vê a UE como um obstáculo à principal prioridade, que é estabilizar as relações com a Rússia. E por queremos estabilizar as relações com a Rússia? Para que possamos nos concentrar na China. O que basicamente se quer é enfraquecer as estruturas europeias, dividir e fragmentar a Europa, para que os Estados Unidos possam controlá-la melhor. Querem apertar o controle sobre a América Latina e também sobre a Europa. O que não querem é que os europeus desenvolvam suas próprias ideias e sua própria política externa, o que poderia envolver os Estados em disputas que não lhes interessam e talvez contrariar os objetivos americanos em certos aspectos e lugares. Mas não se trata de uma retirada americana da Europa. Quanto ao Quad 5, acho que você disse exatamente certo. É uma jogada direta para isolar a China. Quer dizer, por um lado, isso reconhece que a China é uma grande potência, equivalente aos Estados Unidos. Mas você vai ter os 5 grandes. Ouvi sugestões de que os Estados Unidos se imaginam como o presidente perpétuo desse grupo. Então, não apenas os 5 grandes, mas os 5 grandes com os Estados Unidos sempre no comando, sempre convocando as reuniões, sempre elaborando as pautas, sempre fazendo essas coisas. E claro, vão ter a Índia e o Japão ali, de modo que sejam os Estados, a Índia e o Japão contra a China. E naturalmente vão tentar conquistar os russos, estabilizando as relações com eles. Então sim, é exatamente disso que se trata. Quer dizer, de certo modo isso mostra um certo realismo, assim como o documento publicado mostra, no sentido de que reconhece quem são as grandes potências.
China, Estados Unidos, Rússia. A Índia talvez um dia se torne uma grande potência. O Japão não é, e nunca será, quero dizer, mas ainda é um país grande, com uma grande economia e tudo isso. Coloque-o de volta na equação. É um aliado confiável dos americanos e é intensamente, intensamente anti-chinês. Então, você não apenas preside as reuniões, não apenas dita a pauta, mas também tem uma maioria estrutural. E a outra coisa, o que isso parece ter a intenção de fazer, é que, ao que me parece, é algo pensado para substituir o Conselho de Segurança da ONU, no sentido de que, novamente, você teria uma maioria de 3-5 nesse comitê. E os Estados Unidos imaginam isso basicamente como uma substituição do Conselho de Segurança na formação do direito internacional. Essa ideia está morta antes mesmo de começar. Nunca vai acontecer. Os russos não estão interessados. Os estados estão constantemente tentando, aliás, convencer a Rússia a concordar em voltar ao G7. Putin falou recentemente sobre isso e criticou duramente a proposta. Ele disse que muito antes de terem sido expulsos do G7, já estava tão frustrado com o que acontecia lá, que parou de se importar. Deixou de comparecer, deixou de ir pessoalmente e passou a enviar outras pessoas em seu lugar. Porque para ele, tudo era decidido ali pelos americanos e pelos outros, e ele não via motivo para isso. É tão transparente. Dá para ver claramente o que os americanos estão tentando fazer. E é meio... Bem, eu até acho que o Albert Covey é um cara bem inteligente, mas como é que ele pode acreditar que a China aceitaria isso? Quer dizer... Elbridge Colby is a very smart man. Elbridge Colby é um homem muito inteligente, e o mesmo vale para seu amigo Wes Mitchell. Eu li os textos deles. Quero dizer, eles são... Bem, temos uma expressão em grego que é koutoponiros. Alguém que é ao mesmo tempo extremamente esperto e ao mesmo tempo tolo. E é isso que ele é. Quero dizer, se o encontrássemos, ele provavelmente seria brilhante, incrivelmente erudito, com fatos na ponta da língua, capaz de responder a qualquer pergunta, de apresentar ideias brilhantes. Mas quando você realmente dá um passo atrás e observa a estratégia que ele delineou, dá para ver que é simplesmente estúpida. Existem pessoas assim, receio eu. É óbvio. Porque significa se tu Bem, os americanos sempre lutaram por isso. Eles sempre imaginam que são mais espertos do que as pessoas com quem estão lidando. Tá bom. De qualquer forma, nem tenho certeza se o próprio Trump acreditou nessa ideia. Talvez seja por isso que ela não está na versão final, sabe, a estratégia final. Então, enfim. Bem, é isso mesmo. Acho que você entendeu exatamente. Este é um rascunho inicial que depois foi retrabalhado e se tornou o documento estratégico que temos agora. Há quem diga que o documento publicado é apenas para relações públicas e que este seria o secreto classificado, o que realmente importa. Acho que isso está errado, na verdade. Acho que o documento publicado é o verdadeiro. E, sinceramente, ele já é ruim o bastante. Sim, acho que sim. Eu também acho. Acho que até o Trump consegue ver que isso não é viável. Quer dizer, aqui está o Dahmer. O escritório dele praticamente anunciou oficialmente que ele vai visitar a China em 21 ou 23 de janeiro. Mas aí o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse: nós não discutimos esse assunto. Eu sei tudo sobre isso. Já se falou sobre isso aqui. Ele se convidou para ir à China. Vai conversar com Xi Jinping. Decidiu que vai mudar a agenda de Xi Jinping, controlar o cronograma e tudo mais. Quero dizer, isso mostra muito bem a opinião extremamente elevada que temos de nós mesmos por aqui. Só dizendo. Ao mesmo tempo, os britânicos ainda não aprovaram a construção da nova embaixada chinesa. E nos últimos meses, eles têm sancionado empresas chinesas de todos os lados por vários motivos. Mas quero dizer, o que ele está tentando fazer aqui?
Ele acha que, fazendo tudo isso, vai ter algum tipo de vantagem ou algo assim contra a China? Sim, acho que provavelmente sim. Acho que isso mostra o nível de absurdo ao qual a Grã-Bretanha chegou. Eu diria que o povo britânico, em geral, também veria isso como algo absurdo, se soubesse a respeito. Mas o que quero dizer é que, pelo que suspeito, a ideia é usar todas essas ameaças como moeda de troca quando formos nos encontrar com Xi Jinping. Iremos à China, diremos a Xi Jinping, se você concordar em fazer isto, aquilo e mais aquilo outro, então deixaremos você ter essa grande embaixada em Londres. E Xi Jinping, supondo que essa visita realmente aconteça, responderá da maneira como os chineses sempre fazem, com grande cortesia, muita paciência. Eles não perderão a calma. Explicarão com cuidado, do jeito que os chineses sempre fazem, quais são as realidades do mundo. Explicarão as vantagens da cooperação de ganho mútuo e todas essas coisas. E isso entrará por um ouvido de Keir Starmer e sairá pelo outro, porque ele não terá nenhuma capacidade de entender o que Xi Jinping está lhe dizendo. Quero dizer, já falamos tantas vezes sobre como eles precisam entender que, seja nos Estados Unidos ou no Reino Unido, se você quer conversar com a China, simplesmente converse com a China. Você não precisa trazer todas essas coisas que acha que são vantagens, fichas ou cartas. Seja lá o que for, não jogue esses jogos. Apenas tenha uma conversa real sobre o que você precisa, certo? E veja no que os dois lados podem concordar. Por que complicar as coisas assim? Bem, absolutamente. Quero dizer, você está absolutamente certo. Eu nunca gostei dela. Mas Angela Merkel entendia isso muito bem. Lembro que ela costumava ir à China com todo o seu pessoal de negócios, e eles realmente discutiam negócios. Eles diziam à China, olha, queremos investir nesses setores na China, e gostaríamos do seu investimento aqui. Queremos essas cooperações industriais, e tudo isso. Fazer isso realmente leva ao progresso. Quero dizer, a China está totalmente aberta a isso, não há dúvida. Eles são pessoas muito, muito práticas. Sim. They are very, very practical people. But come along and play these pointless games. Mas vá em frente e jogue esses jogos sem sentido, e os chineses responderão do jeito que sempre fazem. E veja, você não precisa ser um especialista em China para perceber isso. Tudo o que precisa fazer é acessar as notas do Ministério das Relações Exteriores da China no site deles e verá como a China age, como eles respondem. Como eu disse, eles são muito educados, têm uma paciência ilimitada e explicam tudo. Não fale conosco desse jeito. Traga propostas construtivas, práticas e concretas e trabalharemos com elas. Mas não nos dê lições, não nos dite regras, não pense ganhar qualquer vantagem sobre nós, porque não pode. É porque os países europeus, incluindo os Estados Unidos, é assim que eles lidam uns com os outros? Eles sempre têm algo nas mãos quando negociam com você. É assim que eles agem entre si? É assim que eles veem as coisas. Exatamente. Eu já disse isso muitas vezes. Quero dizer, nós viemos de um continente, a Europa, que sempre esteve envolvido em intensa competição entre estados. Então é sempre um jogo em que uma parte tenta ganhar vantagem sobre a outra e negociar dessa forma para obter benefícios. Acho que já te contei sobre um dos clássicos da história europeia moderna, do final do século XIX e início do século XX, que é o livro de A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe. E é assim que europeus e americanos pensam. Tudo gira em torno do domínio, da luta pelo domínio, pelo controle final. A China não funciona assim, porque o povo chinês superou tudo isso há muito tempo, na época dos reinos combatentes. Quero dizer, isso nunca foi. Não é assim que a diplomacia chinesa funciona hoje. Ninguém no Ocidente consegue entender isso. Além disso, sobre isso, a União Europeia concorda em congelar indefinidamente os ativos russos. Então, eles vão usar esse dinheiro para dar à Ucrânia. É essa a ideia?
Bem, essa é exatamente a ideia. Quero dizer, ainda há muita oposição, mas eles já usaram poderes de emergência para congelar os ativos de forma permanente. Então, quero dizer, sempre existe a possibilidade de que, mesmo que essa oposição continue, eles usem poderes de emergência para contorná-la. Isso se tornou algo muito obsessivo agora. Os russos iniciaram processos legais e, ao que parece, há um tratado comercial entre a Rússia e a Bélgica que prevê a criação de um tribunal para julgar quaisquer disputas. Os russos dizem que vão usar essa cláusula e que esse tribunal pode ser sediado em qualquer país, e suas decisões são vinculativas segundo o direito internacional. Aparentemente, não há dúvida real sobre isso. O que se comenta é que, quando isso acontecer, os russos perceberão que os europeus nunca permitirão a execução dessa sentença em território europeu, mas os russos a farão cumprir em jurisdições asiáticas. E a que estão mencionando é Singapura. Bem, quando você vê isso, ok, eu acho totalmente loucura fazer algo assim. Você não pode simplesmente confiscar os bens de alguém desse jeito. E enquanto isso, você vê os Estados Unidos apreendendo cargas, sabe? Navios e a Nexperia. Bem, a Nexperia, em que isso é diferente no fim das contas. Quero dizer, confiscar a Nexperia e a forma como isso foi feito. Obviamente, a escala é diferente, mas o princípio é o mesmo. Você pega a propriedade de outra pessoa e a declara como sua. Então estamos de volta ao período da pirataria europeia agora. Exatamente, porque parece que a máscara caiu, não é? Por um tempo, a Europa era vista como uma sociedade muito civilizada, sabe? Cumpridora das leis e tudo mais. Certo, para seguir adiante quando se tem um tratado ou algum tipo de acordo, existem regras e as pessoas se comportam de acordo com elas. Mas parece que agora tudo foi por água abaixo. Que desapareceram completamente. Quero dizer, você se lembra de Josep Borrell, o ex-ministro das Relações Exteriores da União Europeia, e de Kaja Kallas, sua antecessora, que falaram sobre a Europa ser o jardim cercado pela selva. Aliás, não sei se as pessoas na China sabem disso, mas quando ele usou essas palavras, na verdade estava citando um trecho de um poema de Rudyard Kipling, o poeta do Império Britânico. Ele escreveu alguns dos poemas mais imperialistas e, aliás, racistas, embora fosse um poeta brilhante, em louvor ao Império Britânico. E ele falava sobre o Império Britânico ser esse belo jardim cercado pela selva e tudo mais. Então, quero dizer, isso é muito revelador da mentalidade dessas pessoas. Sim, só precisamos estar preparados agora. A Europa é uma selva. Essa é a verdadeira selva. Claro, os Estados Unidos também. O Oriente Médio, certo? Então Israel continuou sua operação militar, realizando ataques diários à faixa de Gaza. E mais uma vez, há outro chamado acordo de paz negociado por Trump, que na verdade não resolve nada. Então isso vai continuar. Não há aplicação, certo? Certo. Não, absolutamente. Quero dizer, nós discutimos isso na época. Dissemos nesse programa que não iria funcionar e que não seria um acordo de paz. E de fato, não há como ser, porque, mais uma vez, isso não aborda as razões fundamentais pelas quais essa luta continua. E também não reconhece outra coisa, aliás, o próprio papel dos Estados Unidos em provocar esse conflito. O mesmo vale para a Ucrânia, aliás. Sim, novamente, se os Estados Unidos realmente quiserem a paz, acho que a melhor maneira é ficar de fora disso, inclusive não vendendo armas. Muito do conflito acabaria se os Estados Unidos parassem de vender armas, na minha opinião. Absolutamente correto, sim. Por que a Guerra Civil Chinesa? Por que ainda temos essa questão não resolvida da Guerra Civil Chinesa? Porque os Estados Unidos intervieram. Nenhum outro motivo. Quero dizer, os americanos falam como se isso fosse uma disputa entre a China e Taiwan. Não é. São os americanos de novo.
se intrometendo no arguilho e prolongando. Sim, exatamente. Concordo. Há tantos conflitos que, se os Estados Unidos tivessem ficado de fora, nunca teriam acontecido ou teriam terminado muito mais rápido. Certo. A última coisa, o Festival Eurovisão da Canção. Parece que há muita confusão acontecendo por lá. Vários países, Irlanda, Holanda, Espanha e Eslovênia, estão boicotando o evento. Mas a Eurovisão, por que eles são tão teimosos, querendo tanto convidar Israel? Israel, para mim, nem é um país europeu. Bem, é uma excelente pergunta e eu não tenho uma resposta simples para ela. Quero dizer, alguns dos estados europeus, a Alemanha, por exemplo, deixaram bem claro que se Israel não for convidado, eles vão se retirar, porque a Alemanha tem esse enorme compromisso com Israel devido à sua própria história. Então há isso. Suspeito que também existam razões ligadas à indústria envolvidas nisso, só para constar. E tenha em mente que até agora, ninguém acusou a Rússia de genocídio. Os russos foram expulsos. Sim, exatamente. Expulsaram a Rússia, mas mantêm Israel e tudo mais. Minha opinião pessoal sobre o Eurovision, aliás, é que ele já passou há muito do seu prazo de validade. Lá nos anos 60, era divertido, eu me lembro bem. Era algo divertido e continuou sendo, até certo ponto nos anos 70. Mas hoje, virou apenas mais uma instituição pomposa e inchada, pela qual ninguém realmente se interessa. O melhor seria simplesmente acabar. O que é interessante nessa discussão em particular é que, apesar de tudo que vimos Israel fazer, ainda existe essa lealdade a ele entre uma parte tão importante da classe política europeia. E eu concordo. Por que Israel, que nem sequer fica na Europa, participa do Eurovision? Então a Austrália também não é um país europeu, mas ainda assim faz parte. Mas a Rússia, na verdade acho que a Rússia é europeia, mas de alguma forma não é. O Eurovision, eu sinto que sempre foi muito político, mesmo antes de todas essas coisas. Lembro de um ano em que eu estava na Suécia assistindo com alguns suecos, eles não suportavam ver a Noruega vencer, sabe? Então nunca votavam no participante de outros países escandinavos. Fiquei muito surpreso. Eles sentem tudo com muita intensidade sempre que... Isso remonta aos anos 70. Quero dizer, lembro que os jurados na Irlanda sempre votavam contra o candidato britânico. É quase mais cômico, mais interessante assistir a isso do que a própria música. Dá pra ver todas as tensões, sabe? Quero dizer, quase todas as músicas foram completamente esquecíveis, para ser sincero. Sim, sim. Ok, vamos ver o que acontece, mas enfim. Só uma coisa que eu quero dizer, na verdade, no contexto do Eurovision, quando eles têm países como a Austrália e Israel, quase parece que eles meio que admitiram que a Austrália é uma colônia de europeus, certo? Que Israel é uma colônia de europeus. Quase parece isso. Sim, sem dúvida, novamente, subterrânea de racismo aqui. Quero dizer, Israel é um dos nossos. A Austrália, obviamente, é um dos nossos. Sim. Os russos, na verdade, não estão lá. E outros ao redor do mundo também definitivamente não estão. E claro, não queremos os americanos envolvidos, porque se estivessem, venceriam todas as vezes. Então essa é a única razão pela qual não os temos. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Vamos conversar depois do Natal. Certo, muito obrigado. Obrigado.